No dia 13 de maio, expositores da Moviopar estarão negociando diretamente com lojistas de todo o país através da Rodada de Negócios Nacional, um evento totalmente online. A rodada de negócios será exclusiva para expositores da Moviopar e tem como co-realizador o Sebrae. É mais uma oportunidade das empresas estarem realizando negócios e se aproximando de seus clientes. Marque na sua agenda, 13 de maio, às 9 horas. Moviopar 2021. O futuro começa agora. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O nosso projeto tem o objetivo de levar até você informações relevantes e necessárias para a tomada de decisão, tanto suas como da sua empresa. Nosso trabalho ele é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Eucatex, da Moviopar, da Formobile, da Real, da Capsberg e da Colchões Castor. 8 de abril nós completamos um ano de atividade. E durante esse ano, então, a gente teve a oportunidade de caminhar junto com você de diversas formas, em diversas plataformas, que foram desde o grupo de WhatsApp, as redes sociais, aqui os webinars, as lives, a maioria delas ao vivo, né? E também o próprio portal Setor Moveleiro. Durante esse período todo, a gente reuniu o que tem de melhor dentro do setor, tanto a nível de conteúdo e de palestrantes, como também de empresas que deem suporte e deem respaldo para que esse nosso trabalho frutifique e tenha a facilidade de prosperar e avançar as barreiras que todo dia a gente sabe que existe dentro do setor, né? Então, nós estamos falando, então, de duas figuras expoentes do setor moveleiro. Eu vou começar com a Vivian Rockenbach, que é gerente de marketing da Capsberg, que faz parte do grupo K1. A Vivian é uma das nossas estimuladoras do nosso trabalho até aqui, né? Tanto na forma de público que assiste a programação, que lê o nosso conteúdo, mas também como patrocinadora. E ninguém melhor do que a própria Vivian para falar dela própria, né? Então, Vivian, por favor, se apresente para o nosso público hoje. Na sequência, eu vou apresentar e introduzir o Marcelo Prado. Então, Bessa, prazer grande estar aqui novamente, né? Já é a terceira live que eu participo aqui contigo. Um prazer ainda maior estar aqui junto com o Marcelo Prado, que é um profissional que eu admiro muito o trabalho, admiro o Instituto IEM, né? E eu praticamente já me sinto em casa aqui contigo no setor moveleiro, né? E na verdade a gente agora é um pouco de casa, né? Portanto que a gente acredita no teu projeto, a gente está realmente aqui patrocinando, né? Não é um apoio só da boca para fora, é um apoio pelo patrocínio, é um apoio por consumir o conteúdo que vocês elaboram, né? Com maestria, né? E a gente entende que faz parte de uma cadeia que precisa cada vez mais ser fortalecida, né? E você vem fazendo brilhantemente esse trabalho, né? E as marcas precisam apoiar para fortalecer ainda mais isso. E por isso a gente acabou também abrindo mão da exclusividade de patrocínio, por entender, por acreditar que nós todos temos que estar juntos nessa, apoiando um debate de toda a cadeia, né? São várias vozes de fornecedores, de clientes, de fabricantes, de entidades, né? Então é um prazer grande estar aqui também e obrigada mais uma vez pelo convite. Eu é que agradeço, Vivian, a sua confiança, tanto no nível pessoal como profissional, expressa através do patrocínio da Capsberg. Dizer que é muito importante ter você conosco, tanto pelo feedback que a gente consegue desenvolver com você no dia a dia, como o peso da marca também, e a tua própria reputação profissional, que é muito boa e muito, muito reconhecida dentro do setor. Então, muito obrigado pela confiança. E aí, agora eu tenho o privilégio, a honra de apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o Marcelo Prado, diretor do IEM. É o maior especialista em inteligência de mercado no setor moveleiro, não só setor moveleiro, mas ele também atua em outros segmentos, e onde ele atua, ele é referência, né? E muito obrigado pela sua presença.
Carlos, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, realmente agradeço o convite, fico muito feliz de ver todo o sucesso do setor moveleiro, o trabalho e a ideia é muito importante, eu acho que casa muito com o objetivo que o IEM tem, de levar informações para as empresas, democratizar o acesso, fazer com que elas tenham vários meios possíveis de encontrar essa informação e que, de algum jeito, essas informações inspirem essas empresas para que elas possam tomar decisões, possam pensar no novo, incorporar o novo, que passa necessariamente por uma mudança de cultura, passa necessariamente por uma mudança de comportamento, e isso não é uma coisa tão simples, tão fácil de fazer. Então, acho que as informações vão mostrando o que está acontecendo e também os resultados que essas transformações podem trazer, né? Seja em forma de case, seja em forma de indicadores, de KPIs ou de tendências, para que as empresas possam continuar sendo bem-sucedidas, continuar crescendo, continuar contribuindo para o desenvolvimento do setor moveleiro no Brasil. Então, esse, para mim, é um prazer, fico muito feliz que vocês estejam completando um ano, meus parabéns, e é um prazer, vai ser um prazer apresentar para vocês um pouquinho de todas essas turbulências que nós vivemos nesses últimos anos. Ela vai ter uma participação especial hoje durante a nossa transmissão, e eu não vou nem dizer como que vai ser agora, porque vai ser uma surpresa, né? Então, vamos começar com o Marcelo, e na sequência, então, a gente vai mostrando, desatando esses nós. Vamos lá? Marcelo, é com você. Combinado. Vou compartilhar esperando para 2021, falar um pouquinho só de tendências, né? E trocando ideias aqui com a Vivian, que vive o dia a dia do nosso mercado aí, e os desafios que nós estamos passando, né? Então, a primeira coisa, acho que mostrar um pouquinho como a gente era, né, no consumo, né, no varejo, no consumo de imóveis, antes desse período turbulento que nós passamos. Em 2019 foi o último ano que nós tivemos um ano assim normal, né? E nesse processo, em 2019, nós estávamos saindo de um período de andando de lado, o mercado praticamente não crescia, começou a acelerar, o segundo semestre foi muito bem, inclusive impulsionado, estimulado pela a recuperação do mercado imobiliário, né? Isso estimula muito o consumo de imóveis e mais, cria uma base nova de consumo de imóveis para o ano seguinte, então ele era, de fato, um grande impulsionador do crescimento do setor no segundo semestre de 2019, quando então entramos em 2020 sofremos aquele baque. Então, um pouco esse é o momento que nós vivemos nesse final nesse período, né? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui quais eram os grandes números que nós estávamos, né? Estamos falando aqui no consumo do varejo de mais de 90 bilhões de reais com gasto entre imóveis e colchões, né? Isso dá R$430 gastos por habitante ano, chega a mais de R$1.300 por domicílio. À época, nós tínhamos 69 milhões de domicílios, nós já estamos quase 71 milhões de domicílios, né? Então, vocês entendem também que esse motorzinho, né, de crescimento do setor moveleiro, em pouco mais de um ano, nós colocamos 1 milhão a mais de domicílios no país. Isso significa ou um imóvel que foi alugado, ou um imóvel que foi construído. Então, a mais do que do parque que já tinha instalado. Então, quer dizer, é uma movimentação rápida. É um país grande, extenso, continental, muita gente vivendo no país, nós somos a 5ª maior população e somos o 6º maior mercado do mundo para móveis lá no consumo, né? Então, isso é uma coisa muito importante para nós e para o setor, porque cria uma oportunidade muito grande para a gente. Um aspecto também que eu gostaria de destacar, que era uma coisa que já estava se transformando no nosso setor, em 2019 nós estávamos com uma taxa de crescimento no e-commerce em torno de 16%, bem acima da taxa média que nós temos, né, para o varejo físico convencional, mas ainda era uma parcela pequena do montante gasto pelas famílias, em torno de 3,7%. Ora, já era uma taxa de crescimento, mas quando vem a pandemia e tudo se modifica, nós vimos essa taxa subir de 16% para 60%, né? Então, foi uma taxa, a velocidade de crescimento do e-commerce foi muito grande. Nós estimamos que ele deve pelo menos ter crescido, praticamente dobrado a participação relativa dele. Em valores, talvez mais do que dobrado. É uma participação muito grande, ou uma expansão muito grande, mas do que dobrado não, em torno de 60%, 70%. Mas dobrado a participação relativa ainda é uma possibilidade.
Estamos medindo, estamos fechando os números, vamos ver como é que fica. Devemos terminar o campo agora, semana que vem, mas se crescer 60%, como se espera, né, preliminarmente, ou se vier dobrar ou aumentar a participação relativa do setor numa proporção grande, ainda assim teremos que vender aí 84, 83, 82, 86 bilhões de reais pelo varejo físico. Então, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, agora com a pandemia não cresceu tanto o e-commerce que agora nós vamos ser grandes vendedores de e-commerce e o varejo físico vai perdendo essa importância. Não me parece mesmo. Me parece que os dois vão crescer muito, lógico que um é muito grande, vai crescer num ritmo bem mais lento, no caso o varejo físico, e o e-commerce vai crescer de uma forma muito mais acelerada, né, impulsionada depois dessas transformações que nós estamos passando. Porque ainda é muito pequeno, tem um espaço enorme para ele crescer, e acho que o grande valor, né, se a gente pode dizer se teve alguma coisa positiva na pandemia, foi despertar o interesse das indústrias, eu não estou falando nem do varejo, estou falando das indústrias, sobre a importância do uso da internet no fomento das suas vendas. Eu não disse eu vou sair do varejo físico e vou concentrar todos os meus esforços no e-commerce, não é isso. Mas o e-commerce é sim uma ferramenta que eu não posso deixar para amanhã. Eu tenho que incorporar isso nos meus canais tradicionais para fomentar, para melhorar o desempenho da minha marca, da minha empresa, que tem como grande desafio ser encontrada. Esse é o nosso desafio. Bom, eu queria falar um pouquinho da indústria, né? Como é que nós estamos atuando dentro da indústria, né? Em termos de produção, distribuição e tudo mais, como é que a gente estava isso em 2019, né? Os números que nós tínhamos lá. Estávamos falando em torno de 70 bilhões, e aí incorpora aqui os móveis corporativos, móveis para a área educacional, para área de eventos, coisas que são vendas diretas, né, que não passam aí pelo varejo físico. Mas somando tudo, né, incluindo exportação, nós estamos falando de 70 bilhões de reais, que é faturado ou gerado por 18,5 mil indústrias produtivas, unidades produtivas no país, né, com 270 mil empregos, né. 437 milhões de peças produzidas, foi o total que nós registramos lá em 2019, nós estamos fechando em 2020, mas vai mostrar um pequeno crescimento, como vou mostrar ali na frente, né? Um pequeno crescimento não, um pequeno decrescimento em volumes. Em valores, a gente vai estar quase no 0 a 0, né? Isso na indústria. Com 17 milhões destinados à exportação. Exportação, ele é um grande canal. O Brasil hoje tem competência, tem eficiência, tem maquinário, tem matéria-prima, tem uma cadeia de suprimento pronta e estruturada para produzir o que ele quiser para o resto do mundo, em especial na categoria móveis de madeira. Mas ainda é uma cultura, ainda é um trabalho que nós precisamos ir incorporando e que vem sendo incorporado. A exportação do Brasil, ela só não é maior ainda, porque nós tínhamos até então um hábito, talvez, de pensar que o mercado lá fora, nós éramos muito competitivos em preço, então nós tínhamos que explorar o mercado mais baixo, o mercado de primeiro preço, e trabalhar com produtos mais básicos, né, mais populares. E, na verdade, principalmente o mercado americano, o mercado europeu e mesmo o mercado asiático, tem faixas ou dimensões do mercado mais alto, médio, alto e alto, muito relevantes. E o Brasil tem tudo, tem as madeiras, tem as matérias-primas, como eu disse, tem escala, tem competência, tem uma cadeia de suprimento completa para explorar essa grande fatia. E essa grande fatia tem uma vantagem, não é uma competição por preços, é uma competição por design, por estilo, por brasilidade, interesse no que o Brasil tem, só o Brasil tem a oferecer. Se a gente conseguisse levar um pouco mais dessa metodologia, um pouco mais desse foco estratégico, eu tenho certeza que a exportação no Brasil, para o produtor brasileiro seria um crescimento gigantesco, muito maior do que já está acontecendo hoje. E aqui, gente, eu queria mostrar para vocês, então, o que passamos em 2020. Nós éramos, assim, em poucas palavras, uma grande indústria, há muito tempo, somos um dos maiores players do mundo em móveis, um grande consumidor enorme, né? Somos o sexto maior do mundo no consumo de móveis, né?
Isso são duas posições muito relevantes, mas muito focados em nós mesmos, produzindo para nós mesmos, né? Então, o Brasil ele se tornou um grande player, mas muito focado no mercado interno, que é um grande mercado, inclusive teve momentos de crescimento que não gerava nem excedente para exportação de tanta demanda que o potencial que o mercado interno brasileiro oferece, em situações normais, né, de consumo em crescimento, né? Então, isso às vezes a gente confunde um pouco, deixa de exportar, porque é mais fácil vender aqui dentro e o mercado aqui está crescendo. E outro ponto, nós somos muito focados no varejo físico, né? E a pandemia nos mostrou, acho que, duas coisas. Uma delas é que nós podemos utilizar o varejo e-commerce como um grande fomentador das nossas exportações. E, ao fazer isso, nós estamos, inclusive, facilitando como somos encontrados por compradores, não só do Brasil, mas do exterior. Então, se nós usarmos esse gatilho, talvez, esse estímulo que a pandemia nos deu ao assistirmos esse processo de fechamento das lojas de varejo por algumas semanas, às vezes por alguns meses, como sendo uma ameaça e tratarmos com prioridade, nós temos muitos outros benefícios a ganhar e temos muito que fortalecer nossa cadeia produtiva. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma situação que nós não vivemos antes, né? Não tínhamos vivido antes, é uma coisa inédita no Brasil, essa pandemia, no tamanho do impacto que ela gerou, a reação que nós tivemos com o fechamento das lojas, né? Eu falo que não vivemos antes, assim, nós que estamos vivos, né? Ou dirigindo nossas empresas, né? Porque uma pandemia como essa foi vivida lá no início do século passado e muitos não estão vivos, obviamente, depois daquilo. Então, há muito, muito tempo que não sabia como era aquilo. E aí vem o fechamento das lojas, num período, algumas semanas depois, o móvel, ele acaba sendo liberado, o varejo de móvel, até antes que algumas outras categorias, né? E começa a reagir e reage de uma maneira surpreendente, até com auxílio emergencial, né? Enfim, todo o trabalho foi feito de estímulo para a economia através de políticas governamentais, acabou funcionando muito bem para o consumo de móveis. E aí, quando a gente olha a evolução do varejo nesse período, se nós tivermos um choque aqui, nós tivemos uma reação muito alta. Então, foi literalmente uma queda, ou melhor, uma recuperação em V, nesse caso, e ela superou e muito, né, o setor que vinha já retomando o crescimento, né? Havia uma demanda reprimida, sem dúvida nenhuma. E aí ainda veio o favorecimento das questões do home office, as pessoas irem para dentro de casa, aquela coisa toda. E aí começar a olhar para casa e resolver melhorar o ambiente de casa, porque estavam vivendo full time dentro de casa, ou muitas horas dentro de casa, trabalhando dentro de casa, filhos estudando dentro de casa, que tudo isso deu para casa um outro patamar. E a reação natural dessas pessoas foi melhorar esse ambiente, e uma das formas de melhorar esses ambientes foi comprando móveis novos. Então, o setor moveleiro foi um dos grandes beneficiados, que melhor performaram, os 2, 3 melhores performances dos bens de consumo em 2020, e deu todo esse pico aqui, né? A indústria teve algo parecido, ela teve um choque muito maior, muito mais rápido, né? Inclusive, vocês lembram, na primeira onda, quando fecharam as lojas, a primeira coisa que o grande varejo fez, muitos dos clientes médios e pequenos, foi tomar um susto tão grande que cancelaram os pedidos, se negaram a pagar ou postergaram esses pagamentos, devolveram coisas que já tinham recebido. Enfim, foi uma situação de rompimento, de ruptura de toda a cadeia produtiva, né, em relação à cadeia produtiva, que teve que reagir da mesma forma aos seus fornecedores, esses fornecedores em relação aos seus próprios fornecedores, e assim por diante. Foi um efeito em cadeia, um efeito dominó para trás, e desorganizou toda a cadeia produtiva. Quando retoma, começa o varejo a puxar, ele descobre que está sem estoque, porque ele cancelou todos os pedidos, devolveu o que tinha recebido, não pagou o que devia, ou protelou o que pôde. Ele começa a reagir e fala, olha, eu estou sem estoque, eu abri a loja, eu preciso de produto para hoje, porque hoje a loja está aberta e eu não tenho produto, e a partir do momento que eu abro a loja, eu tenho que pagar o aluguel, eu já negociei aluguel, mas com a loja aberta eu não tenho uma desculpa para dar, então eu preciso pôr produto no estoque. Só que aí ele tinha que... Uma coisa é você renovar os estoques, complementar os estoques, se preparar para um momento de consumo
mais aquecido, para uma grande data do varejo. Outra coisa é você fazer tudo isso e, além disso, recuperar seus estoques reguladores. Então, o varejo ficou muito carente, saiu correndo atrás, desesperado atrás de produtos. A indústria pressionou a indústria pressionou seus fornecedores, que, por sua vez, foram pressionando para trás e tudo mais. Aquilo gerou um impacto nas commodities, já viu impactado nas commodities, preços subindo e tudo mais. Voltou para a indústria. Dificuldade de se suprir, preços mais altos do que o normal, né? Tiveram impacto sobre preço e custos, né? E dificuldade para atender todos os pedidos que chegaram ao mesmo tempo. Então, a indústria teve um desempenho, mas ela acabou registrando um recuo de 3,8% na produção, não conseguiu atender a tudo e se recuperar totalmente daquilo que ela sofreu. Então, você vê, a indústria, em relação ao varejo, ela tem um choque bem maior, um período de queda, um impacto bem maior, e uma recuperação tão em V quanto, mas ela não consegue performar tão acima de 2019 a ponto de recuperar aquilo que ela deixou de produzir no primeiro semestre. Eu vou voltar um slide só para a gente lembrar. O varejo teve um impacto, mas conseguiu reagir muito rápido em função de toda essa movimentação que houve no consumo. Pessoas em casa, auxílio emergencial, home office, a escola online, toda essa situação que gerou benefício para o setor de imóveis. Então, a situação ela é diferente, há um delay entre o que o varejo, o pedido do varejo e a capacidade da indústria atender isso, né? Isso está, inclusive, dando um embalo, mantendo, mesmo com o varejo já novamente fechado por conta de segunda onda, nós continuamos com um crescimento agora em 2021. 2021, os 2 primeiros meses do ano, nós estamos 5,5% acima da produção do ano passado. Ou seja, está 5,5% acima desses 2 meses que nós tivemos aqui. Continua acima, continua crescendo. Em março, a gente acredita que ainda vai estar positivo em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Isso é embalo. A indústria tem ainda muito pedido para repor, para completar. O varejo também, essa segunda onda, está agindo de uma outra forma. Ele não quer devolver e cancelar. Ele quer manter seu estoque regulador, pelo menos o mínimo desse estoque regulador, presente, porque ele sabe que não tem hora, não tem dia para abrir a loja. Não vão avisar ele com um mês de antecedência. Eles vão avisar assim, olha, semana que vem a sua loja pode abrir. E olha que ele abrir, ele volta a pagar, está pagando salário, está pagando aluguel, está pagando, ele precisa faturar e vai precisar ter produto naquele dia. Na semana seguinte, ele tem que estar com os produtos expostos na loja para atrair esses consumidores. Então, eles estão trabalhando, se fizeram um colchão, e muitos fizeram um colchão no final do ano, em termos de recurso de capital, eles estão aplicando esse recurso para manter um estoque regulador para esse segundo semestre, para esse período de reabertura da segunda onda. E nesse período de reabertura da segunda onda, eu acredito que isso vai beneficiar não só a indústria, mas o setor como um todo, né, o varejo, a indústria. Nós vamos ter ainda um segundo semestre bastante positivo. Essa é a nossa visão. E você acha, Viva, como é que vocês estão sentindo essa mudança em relação à primeira pandemia? Primeira onda, primeira pandemia não, que a pandemia é a mesma. Primeira onda, desculpa. Até vendo assim os dados realmente que você apresentou, nós seguimos o mesmo gráfico, né? Não poderia ser diferente, né? Claro, a gente teve esse V mesmo de recuperação. Fechamos o ano de 2020 com um crescimento que foi... Não podemos falar que foi realmente esse número, principalmente esse gap de aumento de matérias-primas, né? Foi em torno de uns 25% crescimento, mas ele não é real devido a esse gap, né? Dos aumentos, enfim. O primeiro trimestre também foi bem interessante, tivemos ainda um crescimento perante o primeiro trimestre do ano passado, onde ainda também não existia a pandemia, ainda não havia, né? E agora já estamos sentindo, devido à bandeira preta em vários estados, essa redução nos pedidos agora em abril, mas acreditamos, assim como você falou, uma retomada agora não tão grande como no ano passado, onde a gente teve um crescimento
maior assim nesse V, né? Mas a gente acredita assim que vá voltar um crescimento do que nós estamos vendo agora de abril, né? Sim, acredito que a queda é menor, portanto, abre espaço para uma recuperação não tão extensa, não tão íngreme, né, no segundo semestre, mas construindo um segundo semestre positivo para o todo do ano. Acho que essa é a grande expectativa que nós temos ainda para o final do ano ser muito positivo para o setor. E com planejamento também, né? Claro que sabendo do que passou, planejando novos passos, né? Principalmente com a questão, como você falou, de exportação. Então, a gente também deu um início de uma operação nos Estados Unidos, entrando em marketplaces nos Estados Unidos, que também é um outro caminho, né? Que nós esperamos também realmente que haja um crescimento, né? Legal. É isso mesmo. Acho que a internet, como a gente estava colocando, ela é uma oportunidade para fomentar as vendas de uma maneira geral, mesmo que a venda em si, no último instante, no marketplace, ela vai acontecer pela internet. Mas assim, que boa parte das vezes não aconteça pela internet, ela seja sim um fomentador, um condutor desse consumidor para a marca, um condutor desse consumidor para o produto que a marca está ofertando no varejo físico, ou mesmo numa loja própria, num franqueado, numa loja exclusiva. Então, a internet hoje ela é um grande fomentador em vários aspectos, não necessariamente só na venda direta ou no fechamento de uma operação de venda, mas na promoção, na condução desse condutor para a marca ser encontrada, ser desejada, ser ela a escolhida, nem que seja que a compra acabe ocorrendo num varejo físico, né? Acho que esse é o ponto. Eu queria falar um pouquinho já agora de futuro, né? Falar o que a gente está esperando no futuro, até pôs o rapaz aí com os dedos cruzados, porque, né, nós vivemos ainda uma situação de certeza, estamos no pico, talvez, estabilizando o pico, essa é a visão mais otimista que eu tenho aí da pandemia, né, nessa segunda onda, com a vacinação chegando e começando a ajudar a aliviar esse processo, né, mas é uma situação de incerteza, sem dúvida nenhuma. O que está diferente, está positivo para nós do setor moveleiro e tudo mais, é a postura, né, do varejo em relação à indústria em relação aos seus fornecedores, no sentido de garantir ou trabalhar pela não desorganização dessa cadeia produtiva, dessa cadeia de suprimento, né? Porque todo mundo sabe que vai abrir ali na frente, o consumidor vai vir com vontade de consumir, ainda tem uma demanda reprimida, não atendida, e isso pode gerar um bom estímulo para o crescimento. Nada excepcional, né, como a própria Vivian colocou, não é que vai bombar, né, vai melhorar sim, né, acho que crescer sim, mas ainda os números não são tão elevados, em torno de 2,4% aqui no varejo, a nossa expectativa, não é uma taxa tão alta. É uma taxa mais conservadora ou menos conservadora? Eu acho que ela é uma taxa estatística, né? E com isso ela tem todas as suas limitações, né? Porque você se baseia em modelos, e o que vai acontecer ali na frente pode impactar e modificar esses números, né? Mas, por enquanto, ela vem se sustentando, né? E acreditamos que possa ser, sim, uma taxa realizável e, quem sabe, pode ser até melhor, dependendo de como a reação for, de qual o tamanho do fôlego que as empresas vão ter para sustentar esses estoques reguladores, se prepararem para reagirem rápido, tão logo o comércio reative e acelere. Tá? Aqui na produção, aí a produção é maior. A taxa de crescimento para a indústria vai ser, ao contrário do que foi ano passado, onde cresce o varejo e cai um pouco a indústria, por conta da questão até da dificuldade de atender todos esses pedidos, do delay entre eu preciso do produto agora, mas eu tenho todo um ciclo de produção, de abastecimento dessa cadeia produtiva para ela poder reagir e entregar esse produto ao varejo. E aí ficou o varejo à frente da indústria o ano passado, esse ano é o inverso. A indústria vem com o embalo dos pedidos que não foram cancelados, pedidos que estão atrasados, pedidos que precisam ser complementados para que o varejo ele se restabeleça
em termos de estoques reguladores, ter toda a diversidade de produtos, diversidade de marcas, estar pronto para atuar a partir do segundo semestre, né? Essa é a perspectiva mais lógica, apesar da incerteza que tem aí. Então, no geral, a tendência é a indústria performar esse ano melhor do que o varejo, né? Essa é a inversão das coisas. E acho legal a gente falar um pouquinho dos nossos consumidores, né? Para a gente sentir como é que estão as mudanças, como é que eles foram impactados em termos das suas decisões de compra, né? Eles foram para casa e aí viram a casa como um ambiente que precisa ser melhorado, valorizaram a casa mais do que nunca, né? E invertendo, inclusive, algumas tendências de 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Eu vou falar delas no final, mas para nós o importante é que eles foram para casa e viram necessidade de investir na sua casa, né? Então, aí a primeira coisa que a gente consultou ao longo de 2020, nós tivemos várias pesquisas aqui, mas de qualquer forma, construindo, redecorando, né, reformando a casa, quase 2/3 da população brasileira, 63% da população brasileira, estava fazendo alguma coisa nesse sentido. É uma taxa bem alta, né? A segunda coisa é, comprou móveis para casa esse ano? Sim, não, né? 68% das pessoas disseram que sim, que tinham comprado. Aí sim, 2/3 da população disse que sim, tinha comprado móveis para casa no ano passado, né? Quer dizer, 2/3 das famílias compraram algum móvel para decorar sua casa, para reformar, dentro do processo de reforma, de construção e tudo mais. Então, eles já vinham embalados pela recuperação, né? E até momentos de pico que nós tivemos, né? Números muito positivos, muito fortes da construção civil, né? Principalmente residencial, no ano passado, e isso puxando e estimulando o consumo de imóveis, além de todo esse movimento do home office. Outra coisa que nós vamos buscar entender com eles, como é que é a relação deles com os canais de varejo e tudo mais, né? E como é que eles compraram? Onde você comprou, muito bem. As lojas especializadas em móveis e colchões foram a grande preferência dos consumidores no ano passado, né? Se optaram ou não por lojas pela internet, né? Muitos deles optaram, também aqui favorecendo aqui pela a loja especializada em móveis e colchões, mesmo no ambiente online. Então, o que a loja especializada está vencendo a loja de departamento, né, que a gente costuma chamar de eletromóveis? Está sendo a preferência dos consumidores, porque ela tem um mix muito variado, né, ela tem ofertas de produtos de várias faixas de preço, com vários estilos, vários designs, materiais e tudo mais. Isso acabou cria muitas opções para os consumidores, seja na loja física, né, seja na loja online. Então, a loja especializada ela tem uma vantagem competitiva, que é esse mix, que é essa variedade. Ela ter condições de ofertar produtos para vários públicos heterogêneos, de vários diferentes poderes de compra. Então, ela funcionou bem, na minha opinião, e conseguiu aproveitar isso e, de alguma forma, está saindo bem nessa história toda. Em termos de loja física versus e-commerce, canal preferido no pós-pandemia, 44%, veja, 3,7% das vendas aconteceram pela internet, 20% das pessoas estavam comprando na internet. Mais do que dobrou o número de pessoas que querem dar preferência para o canal internet no pós-pandemia. Lógico que às vezes ela não consegue comprar, mas ela consegue pesquisar, enxergar o produto antes de tomar a decisão, mesmo com a loja aberta. Ela olha o produto na loja, hoje ela está olhando o produto na loja, hoje em dia, e já é um comportamento que está se tornando padrão no consumidor, e ela está olhando no celular se aquele produto tem em outra loja, tem um preço melhor, alguma informação sobre o produto que não está exposta na loja, e porque na internet pode ter uma ficha técnica mais detalhada das informações do produto. Veja como a internet ajuda até no momento da compra, na hora H, ali na área de venda, no ponto de venda, na tomada de decisão, né? Então, a internet ganhou muita força, até por esse aspecto nós não podemos deixar de olhar para isso. Outra coisa que eu acho importante destacar é a importância da sustentabilidade na decisão de compra. Sem dúvida nenhuma, a pandemia é uma crise sanitária.
e ela expôs ou deixou as pessoas se sentindo vulneráveis. Vulneráveis ao seu meio ambiente, vulneráveis à poluição, vulneráveis a descuidos, né, no comportamento das pessoas em relação à higienização, etc, etc. E aí as pessoas ficaram muito mais suscetíveis, que estão valorizando algo que era algo que já vinha crescendo há muito tempo, que é a questão e a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com as florestas, com águas limpas, enfim. E quando isso vem à crise sanitária, isso se torna ainda mais suscetível, e muita gente começou a olhar para isso com mais atenção. Então, esse é um ponto-chave, né? E ser sustentável é reduzir aquilo que eu preciso para produzir aquilo que eu quero oferecer ao meu consumidor. E ao oferecer ao meu consumidor algum produto, eu conseguir fazer tudo que eu fazia para ele, com menos recursos, eu ainda dar para ele uma opção de como ele dá destino correto àquele produto que ele comprou de mim. Seja a embalagem que levou o produto novo, seja no descarte do produto antigo que não vai ser mais utilizado. Como eu criar essa economia circular, de forma que eu consiga não permitir esse descarte no ambiente, trazer isso de volta para nós. Isso já está avançando muito na área de colchões, na área de estofados, isso vai acontecer muito na área de madeira, na área de metais e tudo mais. Todos os produtos estão suscetíveis a essa atuação. Como que eu produzo a mesma coisa com menos recursos, seja energia, seja matéria-prima, seja água, né? Como eu ajudo o meu consumidor a dar um destino correto àquilo que ele não vai usar mais quando ele tiver comprado algo novo, começando pela embalagem que levou esse produto para ele. Então, todo nesse processo, né, a primeira coisa que a gente ouviu dos consumidores, olha, relevante para nós ser sustentável, a marca ser sustentável, poder oferecer sustentabilidade para nós, é um dos fatores que devo considerar no momento de compra. Veja que devo, metade das pessoas estão falando devo porque não fazia antes, mas está começando a prestar atenção nisso. E uma fatia já de 30%, diz que isso é muito relevante, se o produto ofertado pela marca, né, for danoso ao meio ambiente, às vezes ele não sabe o que é, mas se souber que é, ele vai criar uma rejeição em relação ao produto, né, não irei comprar nem que ele seja bonito e confortável. Né? Só 22% das pessoas acham isso pouco relevante. Outra coisa, antes de comprar, verifica se é sustentável. Ainda não faço isso. Você vê que são as mesmas pessoas, elas estão confessando que elas não fazem isso, mas pretendem fazer daqui para frente. 26% mesmo achando relevante, você vê que é menor que o grupo dos relevantes, eu acho que essa questão é uma questão muito relevante para a decisão de compra, ele faz essa checagem, até porque às vezes a informação não está lá presente no produto. Então, colocar essa informação no produto, olha, o meu produto é sustentável, cada vez mais nós estamos usando menos recursos, a gente está economizando X% de água, X% disso, todo material certificado, respeito ao meio ambiente, provém de florestas assim, assado, nossa embalagem é assim, é assado, nós temos esse programa de reciclagem, enfim. Então, são coisas que vão sendo introduzidas no processo de qualificação do produto, no pacote de marketing e serviços que nós entregamos para os nossos clientes, e cada vez mais vai gerando valor percebido para a marca e para o produto. Né? E até perguntamos para eles, ótimo, vocês estão cada vez mais olhando para isso, se preocupando com isso, valorizando isso na compra. Está disposto a pagar mais por isso? Né? Olha, na maior parte das vezes, né, a 65% dos consumidores disseram que, sim, trocaria a marca atual por uma outra marca que fosse sustentável, mas se custasse o mesmo preço. Então, é uma vantagem competitiva, mas não necessária, é um aumento do valor percebido, mas não necessariamente um aumento de preço do produto vendido. Então, eu preciso usar a sustentabilidade de maneira inteligente, que não seja só um aumento de custo para mim, seja até uma redução de custo, seja um ganho de eficiência, e que eu possa entregar para o meu consumidor uma garantia de que esse produto é mais sustentável que os que eu oferecia antes, ou do que aquele que compete comigo ali na ponta, mas que isso não custa mais para ele. Então, esse é o desafio das marcas. Você ganha percepção de valor sobre o produto. Ainda assim,
18% que não trocaria o produto, porque ele gosta da marca dele, ele não vai trocar a marca que ele gosta, que ele confia, por uma que ele não gosta, que ele não confia, mesmo que a outra seja mais sustentável, venha com o apelo da sustentabilidade. Mas sim, trocaria mesmo se custasse um pouco mais caro. Você vê que tem 17% das pessoas que estão dispostas até a pagar um pouco mais por esse produto. Outra coisa importante que a gente percebeu, e foi o grande fomento aí do consumo, o grande estímulo para a compra de imóveis no ano passado, que associou, de um lado, uma demanda reprimida, que veio há muito tempo abaixo do potencial dela, né? 15, 16, 17, consumo 18, o consumo vinha abaixo do potencial, reagiu em 2019 e cresceu bastante em 2020. Aí, o grande estímulo em 2020 veio, sim, dessa mudança de hábitos em função resultado da pandemia, da crise sanitária, do home office, da escola online dentro de casa, aquela coisa toda. Então, o que reduziu para eles? Né? Almoçar em restaurantes, reuniões presenciais, frequentar hotéis, viagem ao trabalho, transporte público, tudo isso aqui passou a ser o máximo possível evitado. Não é à toa que estamos aqui online. E outro ponto que eles colocaram, né, assim, que cresceu, é o home office, as reuniões online, levar o almoço de casa. Eu estou olhando aqui para o trabalho, né? Mudança de hábitos no trabalho, né? E como é que foi a mudança no comportamento deles em relação à casa, né? Bom, cada vez mais valorizar, ficar mais tempo em casa. As pessoas estão achando bom ficar em casa. Se ficar bom em casa, precisa ter conforto, né? Investir para casa para ficar mais confortável e mais funcional, mais eficiente. Então, estamos falando desde uma internet a uma máquina de lavar prato, a utensílios domésticos mais adequados que facilitem o dia a dia das pessoas e tudo mais, do uso, né? Até fazer mais atividades dentro de casa, como até ginástica, esportes, cursos, essas coisas todas, né? Então, isso está, de fato, acontecendo. Só 15% dos que nada vai mudar na vida deles, né? Assumir mais tarefas que antes contratava ou realizava fora. Então, as pessoas começam a trabalhar mais dentro de casa, se envolver mais com serviços domésticos, para isso buscam mais recursos, buscam um melhor conforto, equipar melhor seus ambientes, né? E até investir a casa para ela ficar mais bonita, para receber mais amigos, etc. Então, a casa ganhou subiu de degrau em termos de valorização e percepção de consumidores, né? Vivi, o que você acha? Como vocês estão agindo em relação a isso, a esses pontos em relação a consumidores? Nós sentimos também essa questão do comportamento, né, do consumidor, essa mudança de olhar mais para questões sustentáveis, que até um dos pontos nosso, como, né, o Grupo K1 e a Capesberg, nós não vínhamos também realizando muitas divulgações a respeito disso, mas sentimos essa necessidade de começar realmente a aumentar falar sobre essa questão que hoje nós aqui internamente fazemos, não só o que é obrigatório por lei, por exemplo, em relação à sustentabilidade. Temos alguns processos que não jogam nenhuma gota, por exemplo, de água com poluente no meio ambiente. A gente reutiliza totalmente dentro da fabricação, né? Até porque nós temos vários processos aqui dentro, tanto das linhas de utilidades domésticas também, né? Enfim, e isso é muito importante a gente ver cada vez mais que o consumidor tem interesse nesse assunto e nos questiona também. E também, não só essa parte, também a questão do desenvolvimento de produtos, que no início do ano, no ano passado, né, havia um planejamento de lançamentos que precisaram ser revistos, né, justamente por esse olhar diferente para o home office, esse olhar diferente para a cozinha, para a sala. Então, houveram algumas adaptações também para estar dentro dessa realidade do consumidor agora, né, que os olhares realmente voltaram muito para dentro de casa e sentimentos assim de pertencimento à casa que afloraram muito, né, de ter o seu canto no mundo
bem montado, bonito, que isso ajuda na qualidade de vida também, principalmente numa época assim, né, de pandemia, onde realmente afeta também psicologicamente, né, as pessoas. Então, essa qualidade de vida dentro de casa é crucial e imagino que vá continuar. Não vai, esse degrau que a gente subiu, né, digamos, para o consumidor de enxergar que a casa é importante, eu acredito que não vá descer, vai se manter ainda esse olhar para dentro de casa, né? Eu concordo com você, e acredito nisso também. Até essa é uma pauta que eu coloquei aqui no finalzinho, para a gente terminar, são 2 slides só, e um deles vai falar de tendências, e acho que são essas mudanças que a gente percebeu no comportamento do consumidor, vão rever algumas tendências que a gente tinha antes. Acho que você colocou bem, vocês reviram o planejamento de desenvolvimento de produtos no início do ano, e incorporando essas novas tendências, elas realmente são diferentes, elas modificam o que se previa. E essa é a nossa percepção, vou mostrar para você e você valida comigo. Primeiro, um fechamento aqui rápido, né, dos números, né, para a gente ter só um fechamento e o que a gente sentiu aqui, né. Então, primeiro, a gente, em termos de produção, o gap da produção em relação ao varejo, que cresceu o varejo, né, falando de preço, a preço de fábrica, foi uma venda abaixo de 5,4 bilhões de reais deixaram de ser vendidos no ano passado de imóveis, por conta dessa dificuldade de stop and go, né? Parar tudo, depois retome, e aí a cadeia produtiva não tem capacidade de se organizar tão rápido para atender essas demandas. Para 2021, a gente acredita que o varejo vai crescer menos e a indústria mais, isso significa 4 bi a mais, né? Que nós vamos estar herdando praticamente, né? Uma transferência de compra ou de pedidos do ano passado para esse, né? Fora o processo de recuperação da economia, que não é tão expressivo, não é tão alto, mas pode trazer 4 bilhões a mais no negócio, e isso vai ser bastante positivo, embora ainda pode ser que seja mais, dependendo de como reagir o mercado aí no segundo semestre. Bom, agora o que nós percebemos nesse processo? Margem de 2021, né? Se a gente só aumentar o preço para aquele mesmo produto, for lá para o varejo, repassar o preço, nós vamos vender menos. Ah, mas isso é normal. Não, normal numa situação em que o consumidor não está ganhando mais, não está com maior poder de compra, temos mais consumidores com maior poder de compra para comprar. Não temos isso nessa situação. No momento, nós temos ainda um aperto financeiro dos consumidores. Então, aumentar o preço, o varejo vai reagir. Olha, esse produto estava a 100, agora custa 120, porque as matérias-primas subiram 20%, isso não vai girar, significa menor preço. Então, como é que eu lido com isso para não destruir margens, né? Então, aí, você tem que mexer na oferta. O que eu estou ofertando? Eu não ofertava aquele por 100, tá bom, vai lá no mesmo preço, 105, 102, 103, o que for possível. Mas isso pode comprometer margem. Mas se eu trabalhar com itens a mais, novos itens que atendam perfis diferentes desse mesmo loja, desse mesmo público, isso pode ser um caminho para a diluição de custos fixos, para a recuperação de margem e criando oportunidades até para consumidores de maior renda que busquem uma alternativa não tão cara, mas igualmente com design, com percepção de valor elevado. Então, eu tenho que pegar esse público, talvez faça um downsize, né? Atender esse que tem dificuldade de comprar, mas está precisando muito do produto e nunca comprou de mim, mas aí não pode ser o mesmo artigo, o mesmo produto, e preciso ter o meu campeão de vendas protegido por um produto igual àquele, só que com melhorias, com diferenciais próprios. Ou seja, tenho que agir de várias formas, no meio, no alto, no produto de entrada, para poder fugir do que a gente chama de competição de custos. Uma situação em que os custos sobem, mas a renda não sobe proporcionalmente, você vai ter dificuldades de repasse desses custos, né? Se foi 20% no início da cadeia produtiva, a gente viu que no varejo a variação de preços ela foi praticamente zero, quase negativa, um pouquinho negativa, se não me engano, no IPCA, lá no consumidor, lá na ponta. Então, isso não nos dá espaço para repasses. Então, o espaço que nós temos é explorar nichos diferentes ou de formas diferentes, mexendo no produto, qualificando a minha oferta ou expandindo a minha oferta. Então, essa é uma competição
é o único caminho, né, para eu sair dessa competição de custo, senão vai resultar em margem mais baixa e pronto, né? Então, nossas sugestões para crescer em 2021. Aumento do valor percebido, né? Como é que eu agrego valor no produto? Falamos de sustentabilidade, falamos de conforto, falamos de funcionalidade, falamos de uma série de coisas que nós podemos incorporar, mas sempre tem que vir associado a um design bonito, atraente, né, que faça aquele parecer ser mais até do que ele supostamente ser melhor que os outros apenas no tratamento do design. Mas ele também tem que incorporar essas soluções que nós estamos falando de conforto, sustentabilidade, funcionalidade, para esses ambientes que precisam ser redecorados, estão sendo redecorados. Nós precisamos trabalhar muito forte para expandir a demanda existente, então a gente precisa ganhar share nos nossos clientes. Olha que a gente qualifica essa oferta, sem dúvida nenhuma, a gente consegue ou tem a oportunidade de performar melhor dentro dos nossos clientes e de crescer dentro deles. A outra forma é conquistar novos clientes. Também isso é possível se você tem mais o que oferecer para as lojas que não são que estão um pouco nos extremos dos perfis do seu cliente-alvo. Então, eu tenho... Bom, tendências do consumo, o que nós estamos vendo e algumas coisas estão se revertendo, né? Primeira coisa, home office, né? Isso está claro, né? E ela tende a ficar e ficar por muito tempo. Não full time, mas a tendência a médio prazo a gente ter esse home office implantado em muitos escritórios, trabalho à distância será algo que veio para incorporar na nossa cultura, essa sensação. A outra coisa, ambientes pequenos. Essa é uma tendência que nós tínhamos, né? E a gente viu como terá uma tendência no mercado imobiliário, né? De reduzir espaço de espaço. Varandas grandes, salas miúdas, quartos, banheiros cada vez menores, tudo super otimizado, né? Também muitas soluções para pessoas sem filhos, casais sem filhos, ou pessoas que moram sozinhas, solteiros ou divorciados, etc. E aí você põe... Praticamente ele mora num quarto de hotel, o apartamento dele, na verdade, é um loft que, na verdade, parece um quarto de hotel, e embaixo todos os serviços, né? Às vezes até a sala de estar está embaixo, né? Mas tem a farmácia, tem a padaria, tem um coworking para ele, então o escritório dele pode estar embaixo, locado à medida da necessidade, toda a área de lazer, piscina, academia, enfim, aí fica praticamente um shopping de serviços embaixo, de conveniência embaixo, e morar mesmo, ele mora no cubículo, né? E aí isso estava impactando, modificando muito o perfil dos móveis que estavam sendo ofertados no mercado. Acho que foi ao extremo, e acho que está voltando para trás, e acho que essa situação que nós vivemos, de distanciamento social, de isolamento social, a situação hoje de valorização da casa, dos ambientes, de receber mais pessoas em casa e tudo mais, essa tendência, ela desaparece ou diminui bastante. Então, para mim, está em reavaliação, e acho que isso se modifica. Multifuncionalidade, eu acho que não. Acho que ela ainda tem muitas soluções para trazer, são soluções inteligentes que vão continuar sendo valorizadas. Customização, acho que continua a todo vapor, né? Cada vez mais pessoas querem se sentir únicas, né? E-commerce, monte você mesmo, né? E são coisas que vinham crescendo, estão super sendo aceleradas nesse processo que nós estamos vivendo da retomada do varejo dos seus vários canais. Logística reversa, a questão da sustentabilidade, né? Já impactada pela sustentabilidade, a sustentabilidade em si e responsabilidade social. São pontos que estão muito claros, né? E aí isso nos coloca uma série de desafios, né? Os desafios das empresas. O primeiro deles, acho mais importante, é fugir da competição de custos. Não dá para ser mais, fazer mais do mesmo e ganhar dinheiro com isso. Fazer mais do mesmo vai desaparecer a margem. Essa é a sensação clara que nós temos, até porque aquela época que a demanda era muito maior que a oferta, ela desapareceu. Vivemos uma janela disso ano passado, mas ao fim dessa onda, ou ao voltar ao normal, né, oferta e demanda, a tendência é você não conseguir ganhar dinheiro com um produto meramente cópia dos outros. E aí vem todas as soluções que nós vamos ter que correr atrás e tentar implantar melhor possível os nossos negócios. Aumentar volumes e preços, melhorar o valor percebido, né?
Aumentar volumes e preços juntos é um desafio grande, porque oferta e demanda é aquela história, aumenta o preço, cai a venda. Eu quero aumentar a venda, eu tenho que diminuir o preço. Fazer os dois crescerem juntos é o grande desafio, né? Nós vimos alguns produtos serem bem-sucedidos nisso, tem vários cases, a gente pode falar disso, mas esse é um grande desafio, e aí passa por todo esse processo de ser valorizado, ser percebido como um valor pelos consumidores, né? O produto parecer mais barato, né? Construir diferenciais próprios, né? Não ser igual ao outro, ser algo que só eu sou. Esse é o único produto que eu posso pôr o preço que eu quiser, aquele que só eu tenho. Olha que desafio. Se eu criar algo que só eu tenho, eu tenho um produto que eu posso ter a margem que eu quiser ter, porque ninguém não tem competição. Se o cara quiser comprar, é isso, quer, não quer, não quer. Porque só eu tenho. Mas isso é difícil fazer. Então, a gente tem que construir diferenciais que isso gera valor e nos tira da competição de custos. Competir em todas as faixas de preço, é que a história para a gente poder aumentar a base de clientes, poder, sem disposicionar a marca, tendo soluções para diferentes faixas, porque o nosso público ele é heterogêneo. O público que entra numa única loja, na mesma loja, tem o público que compra o armário de 1.000, de 2.000, de 3.000, né? São faixas de preços que a loja acaba atendendo. Ela atende várias faixas de preço. E nós precisamos estar aptos a participar de todas essas faixas de preço, de todos esses perfis de público que frequentam essas lojas. Ser encontrado pelos consumidores, e aí a internet é uma grande ferramenta, né? Esse é o nosso grande desafio, acho que qualquer marca, grande missão assim. O consumidor pensou em comprar o móvel, olhou para o lado, viu a nossa marca, entrou na internet, achou a nossa marca. Quer dizer, sermos encontrados por ele, esse é o grande desafio, e esse é o trabalho que nós temos que fazer. Especializar é uma estratégia, né? Nós estamos muito acostumados, as marcas móveis expandindo, começar a fazer tudo de tudo, né? Mas às vezes não ser reconhecida por nada. Para ser reconhecida, eu preciso ser um especialista em alguma coisa. Só que dentro dessa especialidade, eu preciso oferecer uma solução completa. Então, não adianta eu ter móvel para todos os ambientes, se para cada ambiente tem alguns itens e não tenho outros. Opere em algumas faixas de preço, não opere em outras. Tem alguns materiais e não tenho outros. Tem um estilo e não tenho... Quer dizer, para cada ambiente, eu tenho para todos os ambientes, mas para cada ambiente eu tenho soluções muito limitadas. Isso não me traz valor, não me traz reputação, não me traz recall, não me coloca nunca em primeiro lugar com a marca escolhida e preferida de alguém. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu amplio um mix, se eu já sou especialista em alguma coisa, se eu já tenho uma solução completa naquilo, se eu já adquiri reputação naquilo, porque aí com aquela reputação eu posso construir uma solução completa em outra área e transferir esse valor percebido, transferir esse recall, transferir esse peso de marca para esse novo ambiente. Então, eu chego de uma maneira muito competitiva nesse ambiente. Bom, são os desafios que nós temos, são desafios estratégicos, são tendências de consumo, é a nossa visão, né? E, Vivian, o que você acha? Quais são os tópicos principais que vocês estão aí desafiados para encarar 2021? É uma lista grande de desafios mesmo, né, das empresas, né, enfim. E, claro, estão no nosso radar também. E até nas últimas lives que eu participei aqui com o Bess, eu até comentei sobre uma pesquisa do IEM a respeito dessa questão dos diferenciais das marcas, né, do quanto os consumidores não lembram do nome de marcas. Tem em torno, se eu não me engano, era quase 70% das pessoas não recordam o nome de uma marca. Então, a gente tem uma oportunidade toda, né, todo o setor moveleiro, todos os fabricantes têm uma grande oportunidade de realmente construir esses diferenciais cada vez mais com o consumidor, que às vezes lembra mais da loja onde ele vai comprar o móvel do que propriamente a marca da indústria, né? Então, esse é um dos principais desafios, assim, falando em meu nome, assim, de marketing, né? Dentro do setor de marketing, de realmente o trabalho que a gente precisa fazer, o esforço nisso realmente é muito grande e precisa
lutar contra inúmeras informações, né, que existem de várias marcas disputando a atenção do consumidor, não só marcas, inclusive outros conteúdos disputando a atenção do consumidor, né? E como se diferenciar nisso, ser relevante, porque não precisa ser também relevante para o que o consumidor precisa e o que ele está procurando, e a experiência de compra, que é o que cada vez mais ele exige, né? Sentir, por exemplo, poder experimentar o móvel dentro da sua casa, né? De ver pela realidade aumentada o roupeiro no seu quarto, poder falar rapidamente sobre alguma dúvida que ele tenha. Então, são inúmeras pontas assim que a gente realmente precisa olhar para realmente se diferenciar e conquistar a atenção, né? Realmente são muitos desafios. Se a gente ser lembrado, ser reconhecido, tudo mais, construção de marca, um fator maior para construir marca é estar presente no ponto de venda. O segundo fator maior, em cada ponto de venda que você está presente, você está em destaque nesse ponto de venda. Então, no fim, o trade, o trabalho no ponto de venda, não só estar, mas estar em destaque, talvez seja uma das ações de marketing mais importantes que a gente possa ter e praticar. E não é fácil fazer isso, porque isso é cliente, obviamente, os melhores clientes que a gente vai fazer isso, mas não é fácil. Então, só deixar meu contato aqui para quem precisar. Marcelo, né? volta a tela para você. Pronto. Eu vou... Já voltou? Não, ainda está tela negra. Então, deixa eu pegar aqui para... Deixa eu botar aqui. Ele demora um pouquinho, tá? Ele tá... Isso, pronto. agora você voltou. Beleza. Demorou um pouquinho para... Valeu muito a pena ouvir mais essa apresentação sua, porque ela dá para a gente um norte embasado de possibilidades e de perspectivas bastante animadores, né, Vivian? Principalmente para você que é indústria, imagino que faça uma diferença incrível esse tipo de trabalho. Com certeza. A propósito, Vivian, acho que você tem algumas perguntas para fazer para o Marcelo, né? Sim, até sobre dados realmente que é algo cada vez mais importante, né? A questão de a gente estar alinhado ao mercado, ouvir realmente, né? Que cada vez mais a gente ouve que os dados são o novo petróleo, né? Então, e nunca antes na história a gente teve tantos dados à disposição, né? São tantos reportes de instituições, são a nossa própria rede social das marcas, né? Onde a gente tem o contato com o consumidor, tem pesquisas do varejo, dados gerados pela nossa empresa, pela própria empresa também servem, né, como dados, enfim. E há um excesso, inclusive, né, de informações. Mas, assim, até o que eu queria perguntar é como que você acha, assim, o que é crucial para as empresas fazerem para realmente extraírem insights, né, a partir desses dados que possam realmente gerar valor para as empresas, né? Acho que o grande desafio das empresas, até citei aqui, usando a informação, primeiro, você saber quem é esse seu consumidor, entendê-lo, né? Segundo, como esse consumidor te encontra e te vê. Ele vai te ver nas suas redes sociais, você precisa saber se comunicar com ele. Ele vai te ver no seu site, você vai precisar criar uma experiência, né, recepcioná-lo muito bem em seu site. Ele te conhece através de um cliente seu, não diretamente através de você. Você precisa saber, entender como é que esse cliente atende esses consumidores, expõe o seu produto, até por vezes ele está expondo esse produto ao lado de produtos concorrentes. Como é que você se destaca dos demais lá, né? Então, todas essas estratégias, quer dizer, como eu estou operando nesses vários campos de contato que eu tenho com o consumidor, são o mais importante. E a proximidade que a gente está cada vez mais do consumidor hoje, a indústria atende direto um cliente final, um consumidor, um usuário, né, através da internet, através do marketplace, através de uma loja própria ou de uma loja exclusiva, né, em que praticamente
todo o suprimento, toda a promoção, toda a divulgação dessa loja é feita pela própria marca, né, pela própria empresa. Quer dizer, hoje a empresa está numa proximidade tão grande com o consumidor que ela tem como alcançá-lo, como enxergá-lo. E ele tem como acessar essa marca, conhecer, entender melhor a marca, seus valores, suas missões, etc. Mas como fazer essa troca ser eficiente, ser atrativa, ser uma experiência positiva? Acho que esse é o grande desafio. E isso passa necessariamente para a gente, primeiro, sentir nossas dores, que é igual a gente ter um sintoma, isso que a gente chama de sintomas. Sentir nossas dores é o sintoma. Aí nós vamos num médico e ele faz um diagnóstico, que é você pegar a informação de mercado, olha, dói, isso aqui dói por conta disso. Quando você compara suas informações com o mercado, você começa a ver os gaps. Onde eu estou bem, onde eu estou mal, onde eu estou melhor, onde eu estou melhor que a média, abaixo da média, né? E aí você começa a entender onde você tem que atuar, né? Então, a informação, ela abre essa janela para você. Estou muito perto do consumidor e, às vezes, eu não estou vendo ele. Ele está muito perto da minha marca, né? Pode alcançar minha marca fisicamente, porque ela está dentro de uma loja minha, e ele não me enxerga direito. Não vê meus valores, não vê minhas missões, meus diferenciais, tudo que eu produzi para ele, ele não reconhece, não percebe. E nós temos que quebrar essa barreira, que às vezes é da espessura de um vidro. Né? Verdade. Não, perfeito, Marcelo. Cada vez mais eu acho que essa questão, a era do achismo, só se basear em experiências, né, que a gente já teve, que corresponde às vezes a uma pequena fatia do que é o todo, né, da realidade, assim. Eu acho que os dados estão aí realmente para ajudar a gente a não agir não dar um passo no escuro, né? Então, e hoje, assim, você entende que o ideal é ter um profissional dentro da empresa dedicado à inteligência de mercado, ou deve ficar só no departamento de marketing, ou os profissionais de várias áreas da empresa precisam ser mais data-driven, né, no mercado atual, ter uma cultura realmente baseada em dados, né, de repente buscar dados para embasar as decisões estratégicas, né, do negócio, com uma experiência que, né, o que tu sugere, assim, com a tua experiência, né, para as empresas? Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que você tem razão. Acho que precisamos cada vez mais empresas ter dentro da operação alguém de inteligência de mercado, que é alguém especializado nisso, porque você vai ver que a demanda de informação que atende os KPIs, né, os indicadores, que monitora a performance da empresa, frente ao mercado, né? Olha, nós crescemos 5% das vendas, é um KPI do comercial. Ó, que legal, esse ano crescemos 10%. Olha, foi muito melhor. Você está se comparando consigo mesmo. Foi 10, mas o mercado foi 15. Então, nós perdemos, né? Nós não fomos bem. O mercado foi muito melhor, os concorrentes foram muito melhores. Quer dizer, na média, os concorrentes foram melhores. Então, a gente ter acesso a essas informações, então, hoje, né, como as empresas se organizaram para lidar com isso, passa por ferramentas específicas, passa por fontes específicas, passa por tratamento dessas informações específicas. Inteligência de mercado é um nome um pouco pomposo, na minha opinião, mas nada mais é do que a informação da empresa, a informação do mercado, comparadas através de uma ferramenta de gestão. Pode ser um geoprocessador, pode ser um BI, pode ser enfim, qualquer RP mesmo, CRM, etc. Se você fazer esse cruzamento do mercado com você, aí sim você abre a janela para aquilo que está acontecendo, para as oportunidades, enxerga seus gaps. Aí o marketing de produto, ele tem que cuidar do design, ele tem que pesquisar a tendência. O industrial, processos, máquina, equipamentos, software, gestão, treinamento, pessoas. Então, cada um tem suas funções. Se você for descarregar um pouquinho de inteligência na indústria, no industrial, um pouquinho de inteligência no marketing de produto, um pouquinho de inteligência... Eles, na verdade, são clientes
da área de inteligência de mercado dentro de uma empresa. Né? Inteligência de mercado você precisa ter um especialista que atende às várias áreas e distribui e constrói junto com cada área os KPIs que são realmente relevantes para tomar decisões deles. Né? Então, eu acho que sim, dentro das indústrias é que nós precisamos ter especialistas que possam gerir, conhecer as ferramentas, as fontes, e construir esses KPIs e atender customizadamente cada um dos departamentos. É aquilo que dizem, né? O que não pode ser melhorado, o que não pode ser medido, né? Então, Exatamente. realmente Exatamente. Posso fazer mais uma, Bessa? Pode sim. Sinta-se em casa, como você mesmo disse que tá. Assim, só para finalizar, assim, se você fosse dar dicas, né, de quais passos realmente necessários para uma empresa passar a priorizar o foco na inteligência de mercado, quais seriam, assim, esses passos, né? Por onde começar, né? Os primeiros passos até a gente sabe que é ser parceiro do IEM e consumir o setor moveleiro, né? É isso aí, setor moveleiro neles. É isso aí. Eu acho que o primeiro passo é a gente organizar nossas informações internas, né? Isso o BI, o RP, o CRM, ela permite a gente primeiro ter as leituras, capacidade de ler ou medir as nossas informações. Agora, isso é uma visão parcial, é só do lado de cá, ela não permite tomar decisão mais ampla, mais profunda, com uma estratégia mais organizada. Eu preciso da informação de mercado. Eu vou entrar agora, eu já estou organizado, vou buscar informação de mercado para me analisar. A primeira coisa que eu preciso saber é qual o meu posicionamento no mercado. E esse posicionamento, ele passa por vários aspectos. É como se fosse um cubo com 6 lados, né? De um lado eu tenho as regiões em que eu estou posicionado, regiões que eu vou bem, as que eu vou mal, né? Aí eu posso olhar os canais de venda que eu vou bem, que eu performo bem, que eu tenho uma participação relevante, onde eu nem sou encontrado, nunca estou presente, quando estou presente com um produtinho só, um precinho só, um modelinho só, e as pessoas nem sabem que eu existo, passam por mim e vão embora, não me compram, eu preciso ver em quais canais eu estou mal posicionado e corrigir isso para explorar minhas oportunidades. Em mix, né, os produtos dentro do meu ambiente. Eu sou um fabricante de dormitórios, tá? Eu fabrico alguns tipos de produtos para o dormitório, mas eu não fabrico os outros. E os outros, às vezes, são tão demandados quanto, e eu estou perdendo uma grande oportunidade até de crescer dentro do cliente, né? A outra coisa que a gente sempre pede para as empresas olharem é a questão de preços, né? Quando eu estou numa mesma loja ou no mesmo canal de venda, né? É aquela história, se você for nas lojas de eletromóveis, você vai encontrar um armário de 3 portas de R$800, você vai achar um de R$8.000 e está no mesmo canal de venda, né? Ora, se no mesmo canal de venda tem essa extensão de preço tão elevada, e eu só participo, né, todo o meu esforço está concentrado ali, eu vario 20% meus preços, no 3 portas, até por padrão aqui na empresa, a gente vai de 1.000 a 1.200, ou 1.500, você está limitando o seu market share, você está limitando o público que você é capaz de atender para essa mesma loja, ou para esse mesmo canal. Então, você está perdendo o share. Esse é um outro lado, né? E por aí vai, formas de comercialização, né? Às vezes a gente olha assim para o setor moveleiro, para as grandes indústrias do setor, vê toda a estrutura de comercialização delas, né? E a gente olha assim, 98% das vendas de móveis são feitos através de representantes comerciais autônomos. Poxa, mas será que Deus criou o mundo? E quando criou o mundo, olhou para o Brasil, olhou para o setor moveleiro e falou, vocês estão condenados o resto da vida a vender através de representantes comerciais. Não, gente, isso é só uma das formas importante, válida, e nós temos que continuar utilizando, mas existe outras formas de comercialização que a gente precisa incorporar ao nosso negócio, para que a gente possa encontrar, para que a gente possa performar bem em outros canais, né? O representante, às vezes, nos limita em algumas cidades, algumas regiões, alguns canais. Às vezes, só um meio de comercializar me atrapalha na performance em outros canais, em outras linhas de produto, em outros segmentos de mercado, em outras regiões, outras faixas de preço. Então,
Às vezes, a própria forma de comercializar atrapalha. Então, você como pode ver, são vários aspectos, né, que a gente tem que abordar e tratar para que você, no pacote, e precisa medir essa performance, né, de cada um desses aspectos. Medir meu posicionamento de preço quando vendo, a que preço estão sendo vendidos meus produtos lá fora, lá no canal de venda que eu atuo. Como estão performando esses canais que eu atuo versus os canais que eu não atuo. As regiões que eu estou bem, eu sou forte, as regiões que eu não apareço. Às vezes as regiões que estão crescendo mais são justamente as que estão menos afetadas pela pandemia, ou pela crise econômica, por aí vai. Então, são essas variáveis que a gente precisa ter na mão, porque isso, o meu desafio como gestor, é colocar minha marca nos canais que mais crescem, né, nas formas de comercialização que dão mais eficiência para cada um desses canais, nas regiões que estão crescendo mais, nos mix de produto mais demandados no momento do mercado, né, nas faixas de preço que estão sendo mais atraentes para os consumidores em relação àquele produto, aquela marca, aquele canal. Quer dizer, é uma combinação de fatores. Minhas decisões têm que ser levar a minha marca para onde, dizem que é para água limpa, né? Onde tem mais demanda, no mercado sofre menos ou cresce mais. Então, esse é o nosso desafio, é fundamental, porque são nuances, são detalhes, e só o número pode nos mostrar o que é melhor que o outro, o que performa melhor que o outro. Senão, fica tudo na média. Cresci 5 esse ano, cresci 10 no outro, ótimo, foi ótimo. Pode não ter sido, né? E posso ter crescido 10 na média, num lugar eu cresci 20 e no outro eu cresci menos 20. Poxa, esse menos 20 eu preciso cuidar. E às vezes eu me contento com os 10 e nem olho por esse menos 20. Deixo lá no último lugar, você não performa bem, mas tá aí, continua, né? Dá emprego para um monte de família, deixa aí. Quer dizer, às vezes a gente não olha aonde as coisas não estão, não age sobre elas porque não tem informação. Até fazendo um parênteses, a pesquisa do IEM, de IPC, do IPC, que a gente sempre adquire, ajuda muito a ter esse retrato, né, do Brasil inteiro, do que vem crescendo. É um lado dos 6 cubos, mas é muito importante. É muito importante. É um dos 6 lados do cubo, mas é muito importante. Sem dúvida. Ajuda a enxergar onde a gente está, onde a gente não está, onde está bem, onde está bem. Aí você descobre que tem lugar que o seu share é 10%, no outro seu share é 1%. Alguma coisa está errada, é o mesmo produto, o mesmo canal. O público não é tão diferente assim, às vezes, né? Alguma coisa. Aí você descobre que é um concorrente que performa bem lá, né? É um representante que não está conseguindo atender aquela área. São coisas relacionadas. Esse cubo são todos peças de uma organização só, né? Faces de uma organização só. As que têm que ser tratadas uma a uma, com inteligência, com informação, para que você elimine esses gaps, essas barreiras, e consiga desenvolver todo o seu potencial de crescimento. Essa é a nossa visão, pelo menos. Tem que transformar a informação em ação, ação em informação, né? Na verdade, é um ciclo. É um ciclo. Vai se retroalimentando. Esse é o pensamento estratégico. Bom, esse programa de hoje, ele foi assim bastante interessante, sobre além do aspecto do conhecimento do conteúdo transmitido, para deixar bastante evidente o nosso modelo de trabalho qual é. Então, um ano atrás, quando nós começamos, a gente tinha 2 tipos de modelo praticamente definidos de mídia do setor moveleiro. Ou você tinha a personificação em uma pessoa do sabe-tudo, do especialista de tudo, de domina de tudo, e esse era o porta-voz da verdade e da profecia e das revelações, ou você tinha o jornalismo clássico, aquele que tem uma dificuldade enorme de falar de pessoas, falar de empresas, falar de marcas, né? E então a gente veio para esse novo modelo propositivo, que esse momento que a gente viveu aqui agora resume muito do que é o nosso trabalho. Nesse 1 ano, nós abrimos a oportunidade para as diversas vozes do setor moveleiro comunicarem e se comunicarem. Então, nesse período, a gente teve N Vivians, né? N Marcelos Prados com suas propostas e suas visões de mercado,
E a gente levou isso de uma maneira muito espontânea, muito democrática, muito tranquila, e sempre pensando em promover o setor, em divulgar o setor e apresentar oportunidades. Aqui não é um projeto de ego, aqui é um projeto de desenvolvimento. E no projeto de desenvolvimento tem lugar para todo mundo que tenha o que acrescentar. E eu fico muito feliz, porque hoje a gente conseguiu reproduzir, retratar isso de uma maneira assim, que coroa de êxito e de pleno reconhecimento aquilo que a gente fez nesse tempo. E se me permite, Carlos, eu queria agradecer a Vivian por a participação dela, ter se disposto a dividir o case da Capesberg, que é um case admirável, né? E mostrando a própria experiência dela, da empresa, na gestão das informações, no trabalho junto ao mercado moveleiro, que é tão competitivo, com tantos players, tantos desafios, e a Capesberg conseguiu sempre ser uma empresa de tanto destaque. Eu reputo isso muito o trabalho que a equipe que a Vivian participa faz, que a Vivian faz e tudo mais. Parabéns, Vivian, obrigado pela parceria aí nesse bate-papo aqui conosco. Eu que agradeço, que responsa estar com 2 ícones também do setor moveleiro, né? Confesso que fiquei realmente honrada pelo convite e lisonjada, né? Enfim, mas também nervosa pela responsabilidade aqui de representar, né? Na verdade, estou aqui representando várias indústrias, né? Então, agradeço novamente também o convite e excelente a tua apresentação, como sempre, Marcelo, que nós sempre acompanhamos o teu trabalho, as tuas apresentações, né? Em vários eventos do setor moveleiro. Somos clientes também do IEM, né? Enfim, e com certeza dados, pesquisas, inteligência de mercado é muito importante hoje em dia. Não é mais uma inovação, eu diria, é um requisito básico de competitividade ter a inteligência de mercado, né? E obrigada mesmo. Com você. Concordo e agradeço, gente. Muito bacana. Obrigado, Vivian. E parabéns, legal conhecer o seu trabalho de vocês. Obrigada. E parabéns pelo 1 ano de setor moveleiro, né, Bessa? Obrigado. Muito legal, foi muito bom o trabalho, e está sendo muito bom o trabalho, e eu acho muito importante que essa sua plataforma seja muito bem sucedida. Sucesso, Carlos. Muito mais anos aí de sucesso com o setor moveleiro, cara. Obrigado, Marcelo. Coração, desejo muito sucesso. Conte conosco sempre. Conto sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vivian. Obrigado, gente. Um abração para vocês. Abraço. Então, você que é o nosso público frequente, eu quero agradecer o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Eucatex, da Movelpar, da Formobile, da Regal, da Capesberg e da Colchões Castor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui trazendo conteúdo relevante para a tomada de decisões para você. Até o próximo evento. Obrigado. No dia 13 de maio, expositores da Movelpar estarão negociando diretamente com lojistas de todo o país através da Rodada de Negócios Nacional, um evento totalmente online. A rodada de negócios será exclusiva para expositores da Movelpar e tem como co-realizador o Sebrae. É mais uma oportunidade das empresas estarem realizando negócios e se aproximando de seus clientes. Marque na sua agenda, 13 de maio, às 9 horas. Movelpar 2021. O futuro começa agora.